gostaria de convidar para participar do primeiro painel, né, sobre o termo de referência para a água como direito fundamental, direito humano fundamental, a doutora Luísa Lins, defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Habitação e Urbanismo. Gostaria também de chamar a doutora Yara Schaeffer Novelli, bacharel e licenciada em História Natural pela Universidade do Brasil, mestre em Oceanografia Biológica pela Universidade de São Paulo, doutora em Ciências e Zoologia pela Universidade de São Paulo e livre-docente em Oceanografia Biológica pela USP. A doutora Yara também tem experiência de várias décadas na área de oceanografia, com ênfase em oceanografia biológica, atuando principalmente nos seguintes temas: manguezal, impacto ambiental e ecologia de ecossistemas costeiros tropicais. É membro titular do Comitê Nacional de Zonas Úmidas, como representante da rede Mangue Mar. Membro titular do Grupo de Assessoramento Técnico do Plano de Ação Nacional de Espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal na Costa Brasileira. Membro do Mangrove Specialist Group e representante titular da sociedade civil no CONAMA, junto ao GIGECO. Muito obrigado. Eu também gostaria de chamar o Dr. Carlos Bucuí, presidente do Instituto PROAN. E, por fim, o Dr. Juan Manuel Velasco, que é presidente da Fundação Ecologista Verde e ex-ministro do Meio Ambiente de Buenos Aires. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje, agradecer ao Davi pela organização do evento. Nós temos 3 palestrantes, sejam bem-vindos à Defensoria. Nós temos 1 hora nessa primeira mesa, só para pactuar, acho que 20 minutos para cada um, pode ser? A gente vai começar com a professora Yara. Muito bom dia a todos. Agradeço o convite do PROAN e da própria abertura de espaço pela Escola Paulista de Defensoria Pública. É extremamente importante essa nossa reunião aqui. Acredito que seja a primeira de uma série bastante construtiva para o projeto que nós temos de apresentar algo bastante consolidado quando do Fórum Mundial de Águas e do Fórum Alternativo Mundial de Águas. Não temos ainda muitos participantes, mas acredito que cada um que esteja aqui representa um grupo de ação. Nós somos todos com muito amor à camiseta e não somos muitos sentados aqui, mas representamos um grupo que não cessa e não desanima de levar para frente seus ideais. De acordo com o convite recebido, o tema dentro do painel primeiro, que vai construir, ou começar a construir um termo de referência para a água como direito humano fundamental, meu tema é água e sustentabilidade. Como vocês viram pelas palavras muito bondosas aí sobre a minha apresentação, eu sou da área biológica, das ciências naturais, e assim venho atuando nesses últimos mais de 50 anos depois de formada. Eu vou trabalhar em cima de 3 ou 4 diapositivos, páginas, figuras. Essa eu tenho a intenção de destacar que o mercado global, com seu braço direito, esquerdo e as pernas também dentro da economia de mercado, vem tendo um olhar bastante liberal em busca de satisfazer as grandes corporações. Esse trabalho não é de hoje. Nós assistimos várias atuações mais de 10 anos atrás, já do levantamento de ecossistemas do milênio, que começou em 1999, desde aquele grande documento do Millennium Ecosystem Assessment, eles vêm já com certas subliminares apoiando uma privatização da água e com quase um slogan de que a privatização do recurso água traria melhor qualidade de vida para os países em desenvolvimento. É bastante interessante, eu chamei isso quase como um mantra, de virem repetindo
nas diferentes organizações financeiras internacionais, vem repetindo esse mantra para ver se calca mais fundo naqueles mais desavisados. Então, as grandes corporações têm uma visão economicista. Eles veem a água como podendo maximizar seus lucros. Porém, a natureza não opera com prazos curtos. Eles querem lucros a curto prazo. A natureza não trabalha com prazos curtos. A apropriação do recurso água como uma solução é o que é dito. Porém, não se pode ter a apropriação de um bem comum. Nós bem conhecemos todo o embasamento legal, não só do Brasil, mas como dos grandes guarda-chuvas legais. A água é um bem comum. E nós não podemos quando passa um curso d'água, o primeiro mais a montante não tem o direito de privatizar aquele curso d'água. Ele é obrigado a deixar boa parte daquele recurso seguir o seu destino. Tecnologia como panaceia. Então, apresentam grandes tecnologias, propostas tecnológicas, como o que vai resolver todo o problema da água para os países em desenvolvimento. A substituição de funções e subsídios naturais por tecnologia. O que é tecnologia? É aquela ferramenta que é criada para resolver o problema criado pela ferramenta anterior. Substituição da governança por processos de mercado. O mercado não é capaz de substituir a governança feita, auto-organizada, autogerida por uma organização. O que vem da natureza, artificialmente, não se tem sucesso quando se tenta implementar regulamentações com a pura tecnologia. A jurisprudência existente deve ser driblada ou adaptada. Nós temos ouvido bastante no Brasil o problema da flexibilização das leis. Então, nós temos um arcabouço legal possante, eficiente, porém, quando as grandes corporações nacionais e internacionais chegam, elas vêm buscando substituir práticas culturais e tradicionais, ancestrais, por mecanismos mais inteligentes, como costumam apregoar. Os bancos e os governos aportam subsídios para esses empreendimentos. Inclusive, há propostas de não se permitir recursos de empréstimos àqueles países em desenvolvimento que não abraçarem e não se abrirem às regras da privatização da água. Então, a apropriação dos bônus e a socialização dos ônus. Isso é bem claro nessas questões de apropriação. E o mantra de beneficiamento dos países em desenvolvimento com a disponibilidade de água. É uma armadilha como o canto das sereias. Isso é tão repetido, que chega-se a um ponto de dizer: será que eu não estou conseguindo acompanhar a evolução dessa cultura moderna dos mercados? Então, o homo econômicos aqui, ele vê a água como algo a ser apropriado, a ser utilizado para ele, homo econômicos. Aí vem o nosso quadrinho, a nossa leitura de toda essa problemática. O mesmo problema apregoado no quadro anterior, onde nós vamos ver o segundo lado dessa equação, o segundo membro dessa equação. Onde estão os problemas? Que pelo primeiro tudo é positivo. Agora chegamos no segundo. A água como bem difuso, onde os usuários não participam da economia de mercado. Nós não temos árvores lutando pela sua água.
Nós não temos os próprios cursos d'água lutando, nós não ouvimos, por enquanto, as vozes dos cursos d'água buscando uma legalidade de poderem continuar correndo de um lado para o outro e acabando nos mares. Nós não ouvimos as vozes dos micro-organismos buscando água para sua sustentação e para o completo ciclo de vida, ciclo biológico dessas espécies. Então, espécies animais e vegetais, por enquanto, não estão bradando pelo seu direito à água. Então, aqui nessa casa, principalmente nessa casa, os direitos difusos são defendidos, se acredita que tenhamos elementos e documentos, uma legislação, que possa vir a sustentar o direito desses seres difusos, e que o homem também é. O homem tem voz, pode até votar, mas nem sempre ele é eficiente. Então nós temos aqui o mesmo. Vocês me perdoem, os desenhos são meus. Eu não tenho um dom artístico, então eu fiz o que deu de melhor. Mas eu prometo que depois eu vou pedir a alguém para refazer esses desenhos. Já a água aqui não é um camburão único. Nós vamos ter elementos que nós podemos distinguir desse conjunto que antes era somente visto como água, um depósito de água. Aqui nós temos os rios, nós temos as chuvas, nós temos os aquíferos e temos os reservatórios. Muitos outros elementos podem ser distinguidos dentro desse conjunto comum. Como que esse conjunto comum funciona? Ele é alimentado pelo clima, ele é alimentado pelo ciclo da água, o ciclo hidrológico, como queiram, e todo esse sistema de registros de torneiras, todo esse sistema de registros e torneiras regula o fornecimento das diferentes qualidades da água, dos diferentes fontes de água para esse grande conjunto que é disponibilizado aos seres vivos, não só ao homem. Aqui o homem deixa de ser um homo economicus. O que nós temos aqui representado a água como um bem essencial à vida. Essa água é um insumo vital para a manutenção da saúde dos seres humanos, provisão de alimentos, geração de energia, sustentação das funções ecológicas, desenvolvimento social e criação de empregos, por que não? Emprego e renda, depende de água. O produto é produzido, nós temos aí elementos, só o homem já tem 70% de composição de água. Os fungos têm mais de 90%, né? O bonito champignon, o quanto ele tem de composição de água. Então, nós, se pensarmos fundo em cada elemento que compõe o grupo da vida do nosso planeta, todos eles têm exigências bastante marcantes de presença de água, disponibilidade de água. Aqui nós temos também um outro grupo de elementos que atuam e funcionam ecologicamente, auto-organizadamente, pelos milhões e milhões de anos de experiência e de trato com esse nosso planeta desde o seu início, e vemos que existem atividades antrópicas que comprometem esse tipo de funcionamento autorregulado. Nós temos as florestas. As florestas são importantíssimos reguladores de fluxo e de vazão de água. Elas permitem essa autorregulação para não haver uma perda excessiva por evapotranspiração. As florestas são reservatórios de água e que cedem esse elemento vital aos poucos, vão regulando vazão de água. É bem conhecido para nós que a falta de vegetação nas margens dos rios
fazem com que haja um desperdício de água quando a condução da água nos cursos de água se vê deficiente por falta da vegetação às margens dos rios e dos cursos d'água. Então, temos aqui a interferência do homem sobre o elemento floresta, cobertura vegetal, com fogo, com motosserras, com toda essa alteração das paisagens, com a silvicultura, quando há plantio monoespecífico, espécies que não produzem flores, que não albergam os pássaros, as aves, que não dão guarida às aves que estão em movimento entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. As aves migratórias não encontram mais seus berçários, além de muitas outras atividades humanas que vêm a comprometer funções que a própria natureza autorregula. Temos também aqui um outro conjunto de estruturas que funcionam a nosso favor com a presença e o usufruto dessa água que é recolhida a partir de várias fontes, quando a gente tem desde do patrimônio cultural, a riscicultura, as áreas úmidas e muitas outras funções que nos dão serviços. Nós ainda não chegamos a ponto de dizer cada uma dessas funções e serviços gratuitos, ofertados graciosamente para nós, se esse elemento tiver um preço, como nós vamos seguir com essas atividades que nos são tão caras, mas tão queridas, como todos esses trabalhos prestados graciosamente. E aqui é todo o grupo da sociedade, esse núcleo da o dedo é gordo. Esse núcleo da sociedade que também é impulsionado, regido e regulado por essa fonte das águas. Então nós temos aqui toda um conjunto de atividades que nós podemos identificar como a jurisprudência tanto externa, internacional, quanto interna, as convenções que o Brasil é signatário. Então, nós temos CBD, nós temos Ramsar, nós temos a Convenção Quadro, nós temos uma série de convenções que representam a jurisprudência sobre esse assunto. Há uma coletânea de material já produzido pelos juristas que se associaram a essa missão, a essa bandeira nossa, documentos de profunda significância que não cabe nem a mim, eu não tenho essa qualidade, mas nós vamos ter hoje, vamos ouvir essas pessoas que contribuem e têm a certeza de que essa parte é importantíssima e que não vamos salvaguardá-las de serem tornadas flexíveis. Então, a disponibilidade de água, desde as redes fluviais ao clima e aos patrimônios culturais. Quem vai pagar a conta quando esses elementos forem tangidos por essa proposta de privatização da água? E aqui eu tenho uma série de considerandos, são 2 páginas de considerandos, que a água é vida, a água é um agente integrador, os recursos hídricos não podem ser renováveis, ou podem ser renováveis ou não renováveis. A água não é equitativamente distribuída. A água é ofertada em quantidades e qualidades variadas. Nós vemos que mundialmente tem guerras já hoje em dia por acesso à água. A inacessibilidade da água, quando essa distribuição não é nem em qualidade nem em quantidades iguais, já é um agente motivador de guerra. A água tem se tornado um fator limitante para a vida e para o desenvolvimento. O ciclo hidrológico é fortemente influenciado pelas mudanças ambientais.
A alocação de água tem que considerar seus requisitos ecossistêmicos, uma vez que as funções ecossistêmicas são governadas pela distribuição desse recurso. Nós vemos que os ecossistemas são auto-organizados e dependem da fonte do recurso água. Serviços ecossistemas são bens sociais e que não podem ser apropriados. A água não pode ser apropriada individualmente, ela tem que ser equitativamente compartilhada. E ao invés de privatização, seria necessário o emprego de ecotecnologias para assegurar a água para o futuro e para todos, sem a sombra, a nuvem escura da privatização que apregoa essa função. E o valor da água independe do preço, valor não é igual a preço. Então, a água tem valor, mas não tem preço. Economia ambiental não tem como oferecer um valor adequado para a água. Os valores da água e da vida são inquantificáveis e inquestionáveis. A água não é uma mercadoria, não é uma commodity. Os processos ecossistêmicos são interligados, não podem ser separados. Até aqui eu cobro pela água, aqui eu não cobro pela água, não existe. As funções ecossistêmicas, mais uma vez, apregoando esses serviços gratuitos que são prestados. A mão invisível da economia de livre mercado é incompatível com a mão invisível da ecologia. Então, essa mão invisível, que vem de Adam Smith, essa mão invisível continua atuando. Não há uma compatibilidade entre a mão invisível da economia e da mão invisível da ecologia. E eu aqui deixo vocês com uma proposta de alguns termos de referência tirados de todos esses considerandos, e isso é a ser debatido, a ser trabalhado, a ser construído. Temos em frente um grande processo de construção. A água não pode ser privatizada, ela é um bem público, um direito inalienável. A água é um direito humano e um serviço público essencial à vida. A água é um bem jurídico penal difuso, relevante para a sociedade, do qual o indivíduo não pode dispor sem afetar a coletividade. Obrigada.